A neblina da manhã cobria os telhados da Vila São Vicente como um manto silencioso, envolvendo as casas antigas em um abraço frio e úmido. Era assim todos os dias, mas para Vicente Mendes, aquela rotina tinha algo de reconfortante. Aos 45 anos, ele encontrava paz na previsibilidade dos dias que se arrastavam sem grandes acontecimentos naquele pequeno vilarejo encravado entre as montanhas de Minas Gerais. Sua casa ficava na extremidade da vila, próxima à antiga igreja abandonada que há muito deixara de receber fiéis. O isolamento não o incomodava. Pelo contrário, era exatamente o que buscava quando decidiu se estabelecer ali há 5 anos. Os moradores já haviam se acostumado com sua presença discreta, com seus bom dia educados, mas breves, e com sua tendência de evitar as festividades locais. Naquela manhã específica, enquanto organizava as ferramentas em sua pequena oficina de marcenaria nos fundos da casa, Vicente percebeu uma movimentação incomum na rua. Através da janela embaçada, viu um grupo de moradores reunidos em frente à mercearia do Sr. Joaquim, todos voltados para alguém que ele não conseguia distinguir. A curiosidade, sentimento que há muito não experimentava, o fez se aproximar discretamente da janela. Foi quando avistou um homem alto, de porte atlético, conversando com os moradores. Suas roupas, embora simples, denunciavam que não era da região. Havia algo em sua postura que chamou a atenção de Vicente, uma mistura de força e cautela, como alguém habituado a avaliar cada situação antes de agir. "Então o senhor pretende ficar por aqui mesmo?" A voz do Sr. Joaquim ecoou pela rua silenciosa. "Sim, se não houver problemas." "Procuro um lugar tranquilo para recomeçar", respondeu o estranho, sua voz grave carregando um tom que Vicente reconheceu imediatamente. Era o mesmo que ele próprio usara anos atrás, quando chegou à vila. A coincidência fez Vicente se retrair instintivamente para dentro da oficina. Pegou uma lixa e voltou ao trabalho na mesa de jantar que estava restaurando, tentando ignorar o burburinho que vinha da rua. Mas sua mente, contra sua vontade, começou a vagar pelos corredores do passado que tanto se esforçava para manter trancados. O resto da manhã transcorreu com Vicente mergulhado em seu trabalho, mas ocasionalmente seus pensamentos eram interrompidos pelo som de pessoas passando em frente à sua casa, todas comentando sobre o novo morador. Rafael Silva era seu nome, pelo que conseguiu ouvir dos comentários que flutuavam pela rua. À tarde, enquanto Vicente trabalhava em seu jardim dos fundos, outro de seus refúgios, ouviu batidas firmes em seu portão. Hesitou por um momento, suas mãos ainda sujas de terra. As batidas se repetiram, mais insistentes desta vez. Ao abrir o portão, deparou-se com Rafael Silva. De perto, Vicente pode notar as marcas que o tempo e a experiência haviam deixado em seu rosto, cicatrizes sutis e olhos que pareciam carregar histórias demais para uma única vida. "Boa tarde", disse Rafael, sua voz mais suave do que Vicente esperava. "Me disseram que você é o marceneiro da vila. Preciso de algumas prateleiras para a casa que aluguei. E também..." Ele fez uma pausa, estudando o rosto de Vicente. "Me disseram que você também chegou aqui procurando recomeçar." Vicente sentiu seu corpo enrijecer ligeiramente com aquelas palavras. Havia algo no olhar de Rafael que sugeria que ele enxergava além das aparências cuidadosamente construídas. Por um momento ficou em silêncio, dividido entre seu instinto de se fechar e uma inexplicável sensação de que aquele encontro poderia significar algo importante. "Entre", disse finalmente, surpreendendo a si mesmo. "Podemos conversar sobre as prateleiras na oficina." Enquanto caminhavam pelo corredor lateral da casa, Vicente notou que Rafael observava tudo com atenção, não com a curiosidade casual de um cliente, mas com o olhar treinado de alguém habituado a avaliar ambientes e pessoas. Era o mesmo tipo de olhar que ele próprio tinha quando chegou à vila, antes de aprender a suavizá-lo para não chamar atenção. Na oficina, o cheiro de madeira e verniz preenchia o ar. Vicente começou a mostrar alguns modelos de prateleiras que havia feito, mas sua mente estava focada em algo diferente. Havia reconhecido em Rafael sinais familiares demais. A postura sempre alerta, o olhar que alternava entre focado e distante,
as mãos calejadas de uma forma que ferramentas de carpintaria não explicavam. Você não é um homem comum procurando recomeçar, é? Vicente se viu perguntando, surpreendendo a si mesmo com a direção que a conversa tomava. Rafael o encarou por alguns segundos antes de responder, um sorriso discreto se formando em seus lábios. Assim como você também não é apenas um marceneiro procurando paz em uma vila isolada. O silêncio que se seguiu à pergunta de Vicente pairou pesado na oficina, misturando-se ao cheiro de serragem e verniz. Rafael permaneceu em pé, suas mãos apoiadas na bancada de trabalho, os olhos fixos em uma antiga fotografia pendurada na parede, a única decoração do ambiente além das ferramentas. Interessante sua escolha, Rafael comentou, apontando para a foto que mostrava a vila vista do alto da colina, com a antiga igreja ainda em seu esplendor. Deve ter sido tirada há pelo menos 20 anos. Vicente assentiu, pegando um pedaço de madeira e começando a lixá-lo metodicamente. O movimento repetitivo sempre o ajudava a organizar os pensamentos. Foi o Sr. Teodoro quem me deu quando cheguei. Disse que era importante conhecer a história do lugar. Sr. Teodoro, Rafael repetiu o nome como se o saboreasse. O professor aposentado que mora próximo ao lago, ele foi o primeiro a me receber hoje de manhã. Homem interessante, parece conhecer cada história desta vila. E conhece, Vicente respondeu, sua voz assumindo um tom mais cauteloso. Talvez até histórias demais. A conversa foi interrompida por vozes animadas vindas da rua. Através da janela da oficina, viram um grupo de jovens passando, liderados por Pedro, um rapaz de seus 17 anos que trabalhava como ajudante na mercearia do Sr. Joaquim. O jovem carregava uma mochila nas costas e gesticulava animadamente enquanto conversava com os amigos. Rafael observou o grupo com interesse particular. O garoto, disse, Pedro, não é? Tem algo especial nele. Uma energia diferente dos outros jovens daqui. Vicente parou de lixar a madeira por um momento. Pedro é diferente, cresceu sem pai, a mãe trabalha na cidade vizinha. Sr. Joaquim meio que o adotou, deu trabalho, orientação. Mas o garoto tem seus demônios como todos nós. Alguns demônios são mais persistentes que outros, Rafael comentou, sua voz carregando um peso que não passou despercebido por Vicente. Às vezes eles nos seguem, não importa quanto tentemos deixá-los para trás. O comentário fez Vicente pousar a lixa, encarando Rafael diretamente pela primeira vez desde que começaram a conversar. É por isso que está aqui? Fugindo de demônios? Não, Rafael respondeu com um sorriso triste. Estou aqui para enfrentá-los, e algo me diz que não sou o único. Naquele momento, uma brisa mais forte entrou pela janela, fazendo as ferramentas penduradas tilintarem suavemente. O som pareceu despertar algo em Vicente, que se moveu para guardar a lixa e pegar seu caderno de anotações. Sobre as prateleiras, ele disse, mudando deliberadamente de assunto. Posso ter algo pronto em 1 semana. Preciso saber as medidas exatas e que tipo de madeira você prefere. Rafael aceitou a mudança de assunto com um aceno compreensivo. Enquanto discutiam os detalhes do trabalho, Vicente não pôde deixar de notar como o outro homem ocasionalmente lançava olhares para a janela, como se estivesse constantemente consciente de seus arredores. A tarde avançava quando Rafael finalmente se preparou para sair. Na porta da oficina, ele se virou para Vicente. Sabe, quando cheguei esta manhã, percebi algo interessante sobre esta vila. É como se todo mundo carregasse uma história não contada, mas a sua parece se conectar com este lugar de uma forma diferente. Vicente sentiu um arrepio involuntário percorrer sua espinha. Todas as histórias se conectam de alguma forma, respondeu enigmaticamente. Algumas delas é melhor deixar enterradas. O problema com coisas enterradas, Rafael disse já se afastando, é que elas têm o hábito de ressurgir quando menos esperamos. Após a partida de Rafael, Vicente permaneceu na porta de sua oficina, observando o sol que começava a se pôr atrás das montanhas. As palavras do novo morador ecoavam em sua mente, misturando-se com lembranças que ele preferia manter adormecidas. No horizonte, nuvens escuras começavam a se formar, prometendo uma noite de tempestade. Vicente olhou para a antiga igreja, sua silhueta recortada contra o céu cada vez mais escuro. Por um momento,
Teve a impressão de ver uma figura parada próxima às suas portas fechadas, mas quando piscou, não havia ninguém lá. Enquanto fechava a oficina, seus pensamentos voltaram para a conversa com Rafael. Havia algo familiar na maneira como o homem se portava, algo que ia além da simples coincidência de dois estranhos buscando refúgio no mesmo lugar remoto. O vento aumentou, trazendo consigo o cheiro de chuva e terra molhada. Vicente trancou a porta da oficina e caminhou para dentro de casa, carregando consigo o peso de perguntas não feitas e respostas que preferia não conhecer. A noite prometia ser longa, e com ela, os fantasmas do passado pareciam mais próximos do que nunca. A manhã seguinte amanheceu com o cheiro característico de terra molhada após a tempestade. Vicente acordou mais cedo que o habitual, perturbado por sonhos inquietos que não conseguia recordar completamente. Enquanto preparava seu café, ouviu vozes exaltadas vindas da rua, algo incomum para aquele horário na pacata Vila São Vicente. Aproximou-se da janela da cozinha e viu um pequeno grupo de moradores reunidos em frente à mercearia do Sr. Joaquim. No centro da aglomeração, reconheceu a figura de Pedro, que gesticulava enfaticamente enquanto falava com o Sr. Teodoro. O professor aposentado mantinha uma expressão grave, suas sobrancelhas franzidas em preocupação. Movido por uma curiosidade que não conseguiu conter, Vicente vestiu seu casaco e saiu. Ao se aproximar do grupo, as palavras de Pedro tornaram-se mais claras. Eu juro, Sr. Teodoro, estava lá perto do lago, brilhando como se fosse feito de prata antiga. Nunca vi nada parecido por aqui antes. Acalme-se, rapaz. A voz experiente do Sr. Teodoro tentava trazer serenidade à situação. Começa do início. O que exatamente você encontrou? Foi quando Vicente notou Rafael, que observava a cena de um canto, seu olhar alternando entre Pedro e o professor com interesse calculado. Seus olhares se cruzaram brevemente e Vicente percebeu que não era o único intrigado com a situação. Era uma espécie de medalhão, Pedro continuou, sua voz mais controlada agora. Tinha símbolos estranhos gravados, parecia muito antigo. Mas quando voltei para mostrar aos outros, tinha desaparecido. O Sr. Teodoro ajustou os óculos, um hábito que Vicente já havia notado surgir sempre que o professor estava pensativo. E você tem certeza que foi na área próxima ao velho carvalho? Absoluta, Pedro respondeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Estava ali, junto às raízes expostas. Pensei em trazer para o senhor ver, já que conhece tanto da história da vila. Vicente percebeu um leve tremor nas mãos do professor. Algo tão sutil que poderia ter passado despercebido para quem não estivesse prestando atenção. Rafael também pareceu notar, pois se aproximou alguns passos, seu interesse na conversa agora mais evidente. Bem, o senhor. Teodoro pigarreou, recuperando a compostura. Aquela área próxima ao lago sempre foi cercada de histórias interessantes. Talvez seja melhor deixar algumas coisas onde estão. Foi neste momento que uma nova voz se juntou à conversa, surpreendendo a todos. Algumas coisas têm o costume de voltar à superfície, não é mesmo, professor? Vicente sentiu seu corpo enrijecer ao reconhecer a voz. Virando-se lentamente, deparou-se com um rosto que não via há anos, mas que permanecia vívido em sua memória. Augusto Meireles, ex-morador da vila que havia partido abruptamente após um evento que poucos se atreviam a mencionar. O recém-chegado tinha um sorriso nos lábios que não alcançava seus olhos. Vestia-se com elegância casual, que destoava do ambiente simples da vila, e seu olhar percorreu o grupo com uma familiaridade que carregava algo de inquietante. Augusto, o Sr. Teodoro foi o primeiro a se manifestar, sua voz traindo uma mistura de surpresa e apreensão. Não sabíamos que você voltaria. As raízes são difíceis de ignorar, professor, Augusto respondeu, seu olhar se detendo por um momento em Vicente, especialmente quando há assuntos inacabados. Rafael deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre Augusto e Pedro, que observava a cena com evidente curiosidade. Sempre achei que assuntos inacabados têm seu próprio tempo para serem resolvidos, comentou, sua voz calma mas firme. Augusto estudou Rafael com interesse. Um novo rosto na vila. Interessante como este lugar atrai pessoas peculiares. O ar parecia ter ficado mais denso, carregado de tensões não ditas
e histórias enterradas que ameaçavam vir à tona. Vicente observou como os outros moradores começavam a se dispersar discretamente, sentindo a atmosfera pesada que se instalara. Bem, Augusto continuou, ajustando o relógio em seu pulso com estudada casualidade. Tenho alguns assuntos para resolver. Foi bom rever todos vocês. E Pedro? Ele se voltou para o jovem com um sorriso enigmático. Tome cuidado com o que encontra por aí. Algumas descobertas podem trazer à tona mais do que esperamos. Enquanto Augusto se afastava em direção ao centro da vila, Vicente notou como o Sr. Teodoro parecia ter envelhecido anos em poucos minutos. Rafael permanecia em silêncio, mas sua postura alertava que estava processando cada detalhe da cena que acabara de presenciar. Pedro, ainda visivelmente agitado com os eventos da manhã, olhava alternadamente para o lago distante e para as costas de Augusto que se afastava. Vicente reconheceu em seus olhos jovens aquela perigosa mistura de curiosidade e determinação que frequentemente levava a caminhos sem volta. O resto daquele dia transcorreu em um ritmo estranho na Vila São Vicente. A notícia do retorno de Augusto Meireles espalhou-se rapidamente, gerando cochichos nos cantos e olhares apreensivos entre os moradores mais antigos. Vicente observava tudo de sua oficina, suas mãos trabalhando automaticamente na madeira, enquanto sua mente vagava por lembranças que preferia manter distantes. O som de batidas em sua porta o trouxe de volta ao presente. Era Rafael carregando algumas ferramentas e um olhar preocupado no rosto. Achei que poderia precisar de ajuda com as prateleiras, disse ele, embora ambos soubessem que não era esse o real motivo de sua visita. Vicente assentiu, fazendo um gesto para que entrasse. Por alguns minutos trabalharam em silêncio, o som da serra e da lixa preenchendo o ambiente. Foi Rafael quem finalmente quebrou o silêncio. O professor Teodoro me procurou depois que Augusto partiu, comentou, medindo cuidadosamente uma tábua. Ele parecia perturbado. Vicente pausou seu trabalho por um momento. Teodoro sempre foi muito sensível às mudanças na vila. Ele está aqui há mais tempo que qualquer um de nós. Ele mencionou algo sobre a antiga igreja. Rafael continuou, seus olhos fixos na madeira que trabalhava. Disse que antes do fechamento havia um arquivo completo da história da vila guardado lá. Documentos, fotografias, registros antigos que sumiram na noite do incêndio. Vicente completou, sua voz baixa, junto com outras coisas que talvez fosse melhor permanecerem perdidas. Do lado de fora, ouviram a voz de Pedro conversando com alguém. Aproximando-se da janela, viram o jovem caminhando com Augusto Meireles em direção ao lago. O homem mais velho gesticulava enquanto falava, e Pedro o escutava com evidente fascínio. Isso não me agrada, Rafael murmurou, uma nova tensão em sua voz. O garoto é muito impressionável e Meireles tem um dom para manipular pessoas, Vicente completou. Sempre teve. É parte do que o tornou tão eficiente em seu trabalho anterior. Rafael lançou um olhar interrogativo para Vicente, que continuou. Antes de partir, Augusto era uma espécie de consultor financeiro. Tinha um talento especial para convencer pessoas a confiarem nele com seus segredos e seu dinheiro. E agora ele está de volta, conversando com um jovem que acabou de encontrar algo misterioso perto do lago. Rafael refletiu, suas mãos inconscientemente se fechando em punhos. Vicente caminhou até uma estante antiga e retirou uma caixa empoeirada. Dentro dela, havia recortes de jornais amarelados pelo tempo. Selecionou um deles e entregou a Rafael. 6 meses antes do incêndio na igreja, explicou. Uma série de objetos antigos começou a aparecer nas proximidades do lago. Relíquias que supostamente pertenciam aos primeiros habitantes da vila. Augusto estava particularmente interessado nelas. Rafael examinou o recorte com atenção. A foto mostrava um grupo de moradores reunidos em frente à igreja, com Augusto Meireles em destaque, segurando algo que se assemelhava ao medalhão descrito por Pedro. História tem o hábito de se repetir, Rafael comentou, devolvendo o recorte. Mas às vezes podemos mudar o final. Um trovão distante anunciou a aproximação de mais uma tempestade. Vicente guardou a caixa de volta na estante, seu olhar perdido na direção do lago. Pedro me lembra muito do filho do Sr. Josué, disse ele, quase num sussurro.
Mesmo entusiasmo, mesma curiosidade, Rafael aguardou, sentindo que havia mais naquela história. O garoto desapareceu logo depois do incêndio. Vicente continuou, sua voz carregada de pesar. Alguns dizem que foi estudar na capital, outros... Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Outros acreditam que ele descobriu algo que não devia. Neste momento, a porta da oficina se abriu repentinamente, revelando o Sr. Teodoro. O professor estava ofegante, como se tivesse corrido. "Vicente, Rafael", ele disse, tentando recuperar o fôlego. "Vocês precisam ver isso." Na antiga igreja, encontraram algo. Os três homens se entreolharam, cada um reconhecendo no olhar do outro uma mistura de apreensão e inevitabilidade. A tempestade que se aproximava parecia carregar mais do que apenas chuva. Trazia consigo o peso de segredos há muito enterrados, prontos para emergirem à superfície. Enquanto se preparavam para sair, Vicente notou um movimento através da janela. Augusto e Pedro retornavam de sua caminhada ao lago. O sorriso no rosto do homem mais velho enviou um arrepio pela espinha de Vicente. Era o mesmo sorriso que ele exibira na noite do incêndio, tantos anos atrás. A antiga igreja se erguia contra o céu escurecido como uma sentinela silenciosa, suas paredes manchadas pelo tempo e abandono contando histórias que poucos ainda se lembravam. Vicente, Rafael e o professor Teodoro atravessaram o terreno coberto de mato alto, aproximando-se da entrada principal. O vento soprava mais forte agora, fazendo as velhas tábuas gemerem. "Foi o jardineiro da prefeitura que encontrou", explicou Teodoro enquanto caminhavam. Estava fazendo a limpeza mensal do terreno quando notou que uma das tábuas que bloqueavam a entrada lateral estava solta. Ao chegarem à lateral do edifício, viram que alguém havia improvisado uma passagem através das velhas tábuas. O cheiro de mofo e madeira antiga se intensificou quando entraram, suas silhuetas projetando sombras alongadas no chão empoeirado. Ali, Teodoro apontou para o que restava do altar, atrás daquele painel. Rafael se aproximou primeiro, sua experiência evidente na maneira cautelosa como examinava o local. O painel de madeira, parcialmente carbonizado pelo antigo incêndio, ocultava uma pequena cavidade na parede. Dentro dela, uma caixa metálica, enegrecida pelo tempo, mas ainda intacta. "Não tocamos em nada", disse Teodoro, sua voz ecoando no espaço vazio. "Achei melhor esperar, considerando as circunstâncias." Vicente se aproximou, seu coração acelerando ao reconhecer os símbolos gravados na caixa. Eram idênticos aos que Pedro descrevera ter visto no medalhão encontrado próximo ao lago. "Isso não pode ser coincidência", murmurou Rafael, verbalizando o pensamento de todos. Com cuidado, ele retirou a caixa da cavidade. Era surpreendentemente pesada para seu tamanho. A fechadura, embora antiga, parecia em bom estado. "Precisamos abrir isso em um local mais seguro", sugeriu Vicente, lançando um olhar significativo para as janelas quebradas da igreja. Nunca se sabe quem pode estar observando. Como que para confirmar suas palavras, um ruído de madeira rangendo ecoou pela nave. Os três homens se viraram rapidamente, mas as sombras do fim de tarde tornavam difícil distinguir qualquer movimento. "Minha casa", sussurrou Teodoro. "Tenho ferramentas apropriadas para abrir isso sem danificar o conteúdo." Enquanto se dirigiam à saída, Vicente notou algo brilhando no chão, próximo ao local onde a caixa estava escondida. Abaixando-se, recolheu um pequeno pedaço de metal retorcido, parte de uma corrente, talvez. Guardou-o no bolso sem comentar com os outros. A caminhada até a casa do professor foi tensa e silenciosa. Cada um, absorto em seus próprios pensamentos, suas próprias teorias sobre o que aquela descoberta poderia significar. O céu escurecia rapidamente e os primeiros pingos de chuva começavam a cair quando finalmente chegaram. A casa de Teodoro era um reflexo de sua personalidade, organizada, repleta de livros e documentos cuidadosamente arquivados. O professor os conduziu até seu escritório, fechando cuidadosamente as cortinas antes de acender as luzes. "Antes de abrirmos", disse ele, sua voz assumindo o tom professoral que provavelmente usara por décadas em sala de aula, "há algo que vocês precisam saber sobre a história desta vila." Teodoro caminhou até uma das estantes
e retirou um livro antigo, suas páginas amareladas pelo tempo. Este é um dos poucos registros que sobreviveram ao incêndio. Ele fala sobre a fundação da vila e sobre certos objetos que os primeiros colonizadores trouxeram consigo. Rafael examinou a caixa mais de perto sob a luz do escritório. Estes símbolos não são aleatórios, são? Não, confirmou Teodoro, folheando o livro até encontrar a página que procurava. São parte de um sistema de códigos usado pelos fundadores da vila para proteger algo de grande valor. Algo que, se as histórias estiverem corretas, poderia mudar muitas vidas. Vicente retirou do bolso o pedaço de corrente que encontrara. Como isto, o professor ajustou os óculos, examinando o objeto com crescente agitação. Onde um trovão particularmente forte interrompeu sua frase, fazendo as luzes piscarem. Quando se estabilizaram, os três homens se entreolharam, uma nova compreensão surgindo em seus olhares. O medalhão que Pedro encontrou, começou Rafael, e depois desapareceu, completou Vicente. Não desapareceu. A voz de Teodoro tremeu ligeiramente. Foi levado. E se minhas suspeitas estiverem corretas, Augusto Meireles não voltou à vila apenas para reviver antigas memórias. Neste momento, ouviram batidas urgentes na porta da frente. Através da cortina do escritório, viram a silhueta de Pedro, encharcado pela chuva, que agora caía pesadamente. Teodoro apressou-se para abrir a porta, deixando Pedro entrar. O jovem tremia, não apenas pelo frio da chuva, mas por uma agitação visível em seus olhos. Seu rosto, normalmente alegre, estava pálido, e suas mãos apertavam nervosamente a alça da mochila encharcada. Senhor Teodoro, Vicente, Rafael, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu acho que descobri algo terrível. Rafael imediatamente se moveu para fechar as cortinas restantes da casa, enquanto Vicente conduzia Pedro até uma cadeira. Teodoro foi buscar uma toalha e uma xícara de chá quente, seu rosto marcado pela preocupação. Calma, rapaz, Vicente falou suavemente. Respire fundo e nos conte o que aconteceu. Pedro aceitou a xícara de chá com mãos trêmulas, tomando um gole antes de começar a falar. Depois que o Sr. Meireles conversou comigo sobre o medalhão, ele sugeriu que eu procurasse mais objetos próximos ao lago. Disse que poderia haver um tesouro escondido dos tempos da fundação da vila. Os três homens trocaram olhares significativos, mas permaneceram em silêncio, permitindo que Pedro continuasse. Eu voltei ao lago depois que nos separamos. Estava procurando perto das raízes do carvalho quando ouvi vozes. Me escondi atrás de umas moitas e... Ele fez uma pausa, tomando mais um gole do chá. Vi o senhor Meireles conversando com dois homens que nunca tinha visto antes. Eles falavam sobre documentos antigos, sobre um mapa que estava escondido na igreja. Vicente sentiu seu corpo enrijecer ao ouvir a menção da igreja. Rafael deu um passo à frente, sua postura alertando que algo importante estava prestes a ser revelado. Mas não foi só isso, Pedro continuou, sua voz baixando para quase um sussurro. Eles mencionaram o incêndio de anos atrás. O Sr. Meireles, ele disse que desta vez não cometeria os mesmos erros, que agora sabia exatamente onde procurar. Teodoro se moveu até sua escrivaninha, abrindo uma gaveta e retirando um envelope amarelado. Pedro, o que vou te mostrar agora? Preciso que prometa manter segredo absoluto. O jovem assentiu solenemente. O professor abriu o envelope e retirou uma fotografia antiga. Nela, um grupo de homens posava em frente à igreja, todos vestidos formalmente. No centro da imagem, um objeto brilhante pendia do pescoço de um dos homens, um medalhão idêntico ao que Pedro havia encontrado. Este é seu avô. Teodoro apontou para um dos homens na foto. Ele era um dos guardiões dos segredos da vila. Assim como eu, assim como meu pai, Vicente completou, sua voz carregada de emoção contida. E assim como o pai de Rafael. Pedro olhou surpreso para Rafael, que assentiu gravemente. Não foi por acaso que vim para esta vila, Pedro. Quando soube que Augusto Meireles estava de volta, sabia que precisava estar aqui. Os guardiões, Teodoro explicou, eram responsáveis por proteger não apenas objetos valiosos, mas também a verdadeira história da fundação de Vila São Vicente. Uma história que alguns prefeririam manter enterrada, e outros
Ele lançou um olhar significativo para a caixa metálica sobre sua mesa. Fariam qualquer coisa para revelar. Um novo trovão sacudiu as janelas da casa, fazendo as luzes piscarem novamente. Na breve escuridão, Pedro pareceu tomar uma decisão. Tem mais uma coisa, disse ele, abrindo sua mochila encharcada. Quando os homens foram embora, eu voltei ao carvalho. Encontrei isto enterrado entre as raízes. De dentro da mochila, ele retirou um livro antigo, suas páginas protegidas por uma capa de couro. Na capa, os mesmos símbolos da caixa metálica estavam gravados em metal envelhecido. É um diário, explicou Pedro, sua voz mais firme agora. Pertencia ao padre que fundou a igreja. E tem algo aqui sobre um tesouro, mas não é ouro ou joias. É algo muito mais importante. Rafael pegou o diário com cuidado, seus olhos percorrendo as páginas amareladas. Isto muda tudo, murmurou. Se Augusto descobrir, ele já sabe. Uma nova voz interrompeu, fazendo todos se virarem bruscamente para a porta do escritório. Ali, parado com um sorriso enigmático, estava Augusto Meireles, sua roupa impecável contrastando com a tempestade que rugia lá fora. E devo agradecer ao jovem Pedro por ter feito exatamente o que eu esperava. O silêncio que se seguiu à entrada de Augusto foi quebrado, apenas pelo som da chuva batendo nas janelas. Rafael instintivamente se moveu para ficar entre Pedro e o recém-chegado, enquanto Vicente fechava discretamente o livro antigo que examinavam. Sempre tão protetor, não é, Rafael? Augusto comentou, dando alguns passos para dentro do escritório. Ou devo chamá-lo de Capitão Silva? Sua reputação nas forças especiais o precede. Rafael manteve sua expressão neutra, mas seus olhos não deixavam Augusto. O passado deveria permanecer no passado, Meireles. Ah, mas é justamente o passado que nos traz aqui, Augusto respondeu, seu olhar percorrendo a sala até pousar na caixa metálica sobre a mesa. Vejo que vocês foram produtivos hoje. Teodoro deu um passo à frente, sua postura ereta revelando uma dignidade que seus anos de professor haviam cultivado. Como entrou na minha casa, Augusto? Algumas fechaduras são mais cooperativas que outras, professor. Ele respondeu com um sorriso casual. Assim como algumas pessoas, não é mesmo, Pedro? O jovem estremeceu ao ouvir seu nome, mas manteve-se firme. Vicente notou que ele havia discretamente guardado algo no bolso, provavelmente páginas do diário. O que você quer, Augusto? Vicente perguntou, sua voz calma mascarando a tensão que sentia. Quero o que sempre quis, Vicente, a verdade. A verdade que vocês, guardiões, ele pronunciou a palavra com leve escárnio, insistem em manter escondida. A verdade sobre o que realmente aconteceu durante a fundação desta vila. Algumas verdades são mantidas ocultas por boas razões. Teodoro respondeu, sua voz carregando o peso de décadas de segredos. Augusto riu, um som sem humor que ecoou pelo escritório. Boas razões? Como o incêndio na igreja foi uma boa razão. Como o desaparecimento do jovem Mateus foi uma boa razão? Vicente sentiu seu sangue gelar. A menção do nome de Mateus trouxe à tona memórias que ele lutava para manter submersas. Você não sabe do que está falando. Rafael interveio, sua voz carregando uma autoridade que fez Pedro olhar para ele com renovado respeito. Não sei, Augusto retrucou, retirando algo do bolso de seu paletó. Era o medalhão que Pedro havia encontrado, agora pendurado em uma corrente nova. Então talvez isso possa refrescar nossa memória. O objeto cintilou à luz das lâmpadas, seus símbolos antigos parecendo ganhar vida própria. Teodoro empalideceu visivelmente ao reconhecê-lo. Impossível, o professor murmurou. Aquele medalhão foi destruído no incêndio. Eu mesmo o vi. Viu o que queriam que visse, professor, Augusto cortou. Assim como todos nesta vila foram levados a ver apenas o que os guardiões permitiam. Mas agora, ele ergueu o medalhão. Agora temos a chave para toda a verdade. Vicente observou como os símbolos no medalhão correspondiam exatamente aos da caixa metálica sobre a mesa. Uma compreensão súbita o atingiu. O medalhão não é a chave, ele disse lentamente. É um aviso. Rafael assentiu, também percebendo. Os símbolos não são um mapa para um tesouro. São um alerta sobre o que acontece quando certas verdades vêm à tona. Pedro, que havia permanecido em silêncio, subitamente falou, como os símbolos no diário do padre. Eles não apontam para um local, mas para uma escolha.
Augusto estreitou os olhos, sua confiança vacilando momentaneamente. Do que está falando, garoto? O padre escreveu sobre uma escolha. Pedro continuou, sua voz ganhando força. Sobre como cada geração de guardiões precisaria decidir entre revelar a verdade ou proteger a vila. Ele escreveu que algumas verdades são como fogo. Podem iluminar ou destruir, dependendo de como são usadas. Um trovão particularmente forte sacudiu a casa e as luzes piscaram novamente. Quando voltaram, Augusto havia dado mais um passo em direção à mesa onde estava a caixa. Bonita filosofia, ele disse, sua voz agora carregando uma ponta de irritação. Mas não vim aqui para uma aula de moral. Vim buscar o que é meu por direito. Seu por direito? Teodoro questionou, sua voz surpreendentemente firme. O que te faz pensar que tem algum direito sobre os segredos desta vila? Por quê? Augusto respondeu, seu sorriso retornando, mas agora com uma ponta de algo mais sombrio. Eu sou mais do que vocês imaginam, muito mais. Está na hora de todos saberem a verdadeira história da família Meireles. Um relâmpago iluminou o escritório através das cortinas, projetando sombras alongadas nas paredes. Augusto permanecia próximo à porta, o medalhão ainda brilhando em sua mão, enquanto os outros o observavam com uma mistura de apreensão e curiosidade. A família Meireles, Augusto começou, sua voz assumindo um tom quase professoral. Não era apenas mais uma das famílias fundadoras desta vila. Éramos os verdadeiros guardiões, antes que outros usurpassem esse papel. Teodoro ajustou seus óculos, um hábito que surgia sempre que estava prestes a contestar algo. Os registros históricos... Os registros mentem, professor. Augusto cortou sua voz afiada. Ou melhor, foram alterados, assim como muito da história desta vila foi cuidadosamente editado. Rafael mantinha sua posição protetora próxima a Pedro, mas seus olhos estavam fixos no medalhão. E suponho que você tenha provas dessas alegações? Augusto sorriu, retirando um envelope envelhecido de seu paletó. Tenho algo melhor que provas. Tenho a confissão escrita do próprio padre Giuseppe, o último religioso que realmente conhecia a verdade sobre Vila São Vicente. Vicente sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquele nome. O padre Giuseppe era uma figura quase mítica na história da vila, desaparecido misteriosamente há mais de 50 anos. O padre Giuseppe, Augusto continuou, claramente satisfeito com a reação que causara, não desapareceu como todos pensam. Ele deixou a vila por escolha própria, mas antes, ele abriu o envelope com cuidado estudado. Deixou este documento aos cuidados de minha família. Pedro, que havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente. Foi por isso que você me usou? Para confirmar se os outros objetos ainda estavam aqui? A pergunta pareceu pegar Augusto de surpresa, seu sorriso vacilando por um momento. Você tem potencial, garoto. Vê além das aparências, assim como seu avô. Não mencione meu avô, Pedro respondeu, sua voz tremendo ligeiramente de raiva contida. Ele me contava histórias sobre os verdadeiros guardiões, sobre como eles protegiam a vila não por poder, mas por amor a este lugar. Amor? Augusto riu amargamente. Foi amor que levou vocês a esconderem a verdade sobre as riquezas que os fundadores trouxeram, sobre o verdadeiro propósito desta vila? Teodoro moveu-se lentamente até sua estante, seus dedos roçando a lombada de um livro particularmente antigo. As riquezas que você procura, Augusto, não são o que você pensa. Não tente me confundir com mais enigmas, professor, Augusto advertiu, sua mão apertando o medalhão com mais força. Sei exatamente o que procuro. O mapa nas paredes da igreja, os símbolos nos documentos antigos, tudo aponta para algo muito maior que simples relíquias históricas. Vicente observava a cena com crescente compreensão. Você nunca quis saber a verdade sobre sua família, não é? Tudo isso é sobre o que você acha que está escondido sob a vila. Minha família foi roubada de seu direito legítimo. Augusto exclamou, sua compostura elegante começando a rachar. Gerações de Meireles dedicaram suas vidas a proteger o segredo. E como fomos recompensados? Com exílio, com mentiras, com um incêndio conveniente que destruiu nossas provas. Rafael deu um passo à frente, sua postura mudando sutilmente. O incêndio que você mesmo provocou, você quer dizer. O silêncio que seguiu essa acusação foi ensurdecedor.
Augusto encarou Rafael, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e algo próximo ao respeito. Então você descobriu, ele disse finalmente. Imaginei que suas habilidades investigativas eventualmente o levariam a essa conclusão. Não foi difícil, Rafael respondeu. Bastou seguir o rastro de incêndios acidentais que coincidentemente destruíram registros históricos em outras 3 cidades onde você viveu. Pedro olhou horrorizado para Augusto. Mas, por quê? Por que destruir nossa história? Destruir? Augusto riu novamente, mas agora sua risada tinha um tom quase maníaco. Eu não destruí nada. Apenas removi as camadas de mentiras que foram construídas ao longo dos anos. E agora, ele ergueu o medalhão, que brilhou de forma estranha à luz dos relâmpagos. Agora, finalmente, tenho a chave para revelar a verdade que vocês tanto temem. Vicente notou que, enquanto todos estavam focados em Augusto, Teodoro havia discretamente removido algo da estante. O professor segurava um objeto atrás das costas, algo que parecia brilhar da mesma forma que o medalhão. Você está certo sobre uma coisa, Augusto, Teodoro disse calmamente. Existem verdades que precisam ser reveladas, mas não são as que você espera encontrar. Teodoro avançou lentamente, seus passos firmes ecoando no assoalho de madeira. Em sua mão, agora visível, estava um objeto que fez os olhos de Augusto se arregalarem. Um segundo medalhão, idêntico ao que ele possuía, mas com uma suave luminescência azulada que parecia pulsar como um coração. Impossível, Augusto murmurou, seu rosto perdendo a cor. O segundo medalhão foi destruído há décadas. Como professor de história, Teodoro começou, sua voz carregando uma autoridade que ninguém na sala havia testemunhado antes. Aprendi que a verdadeira sabedoria está em saber que existem sempre 2 versões de cada história. A que contamos aos outros e a que realmente aconteceu. Vicente e Rafael trocaram olhares significativos, enquanto Pedro observava a cena com fascinação. A tempestade lá fora parecia ter intensificado, como se a própria natureza respondesse à tensão no ambiente. Sua família, Augusto, Teodoro continuou, não foi traída como você pensa. Os Meirelles não eram os únicos guardiões. Eram parte de um grupo maior, escolhido não por sangue ou direito, mas por caráter e compromisso com algo muito maior que riquezas materiais. Mentiras! Augusto explodiu, mas sua voz traía uma nota de incerteza. Os documentos do padre Giuseppe são verdadeiros. Teodoro interrompeu suavemente, mas incompletos, como toda verdade que contamos pela metade. O professor ergueu seu medalhão, e uma luz suave iluminou os símbolos gravados em sua superfície. Para a surpresa de todos, os símbolos eram diferentes dos que estavam no medalhão de Augusto. Os 2 medalhões, explicou Teodoro, nunca foram feitos para revelar um tesouro escondido. Eles são parte de um sistema de proteção criado pelos fundadores da vila. Um para guardar, outro para revelar. Um para proteger, outro para alertar. Pedro deu um passo à frente, seus olhos brilhando com compreensão. Como no diário do padre, ele escreveu sobre um equilíbrio, sobre como a verdade precisava de guardiões, tanto para protegê-la, quanto para revelá-la no momento certo. Seu avô entendeu isso, Pedro, Vicente acrescentou suavemente. Por isso, ele escolheu você para continuar seu legado. Augusto olhava de um medalhão para outro, sua arrogância anterior dando lugar a uma confusão visível. Mas, e as riquezas? Os mapas nas paredes da igreja, os verdadeiros mapas, Rafael interveio, não levam a ouro ou joias, não é mesmo, professor? Teodoro assentiu, aproximando-se da janela. A chuva escorria pelo vidro, criando padrões que lembravam os símbolos nos medalhões. Os fundadores da vila trouxeram consigo algo muito mais valioso que riquezas materiais. Trouxeram conhecimento. Segredos que nas mãos erradas poderiam causar destruição, mas que protegidos e revelados no momento certo, poderiam trazer esperança. Conhecimento? Augusto riu, mas sua risada soava oca. Todo esse mistério por causa de alguns livros antigos? Não são apenas livros, Augusto, Vicente disse, movendo-se para ficar ao lado de Teodoro. São registros de descobertas que estavam muito à frente de seu tempo. Fórmulas
insights sobre a natureza e o universo que, mesmo hoje, poucos conseguiriam compreender completamente. Pedro, que havia se mantido em silêncio, subitamente arregalou os olhos. Os símbolos no diário não são apenas decorativos, são? Não, meu jovem, Teodoro sorriu. São equações, teorias, verdades codificadas em uma linguagem que apenas aqueles preparados para entendê-las poderiam decifrar. E o incêndio na igreja, Rafael começou olhando diretamente para Augusto. Foi uma tentativa desesperada de alguém que interpretou erroneamente os sinais. Teodoro completou. Alguém que procurava no lugar errado, da maneira errada. Augusto olhava para seu medalhão agora como se ele tivesse se transformado em algo estranho e desconhecido em suas mãos. A chuva continuava a cair lá fora, mas o som parecia distante, como se o tempo tivesse desacelerado dentro daquele escritório. Então tudo que eu acreditei, Augusto murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Não estava completamente errado, Teodoro disse gentilmente. Apenas incompleto. Como o medalhão que você carrega, ele é apenas metade da verdade. E agora, o professor ergueu seu medalhão novamente, e desta vez, quando a luz azulada pulsou, o medalhão nas mãos de Augusto respondeu com um brilho próprio. Os símbolos em ambos começaram a mudar, reorganizando-se como se estivessem vivos. Os símbolos continuavam sua dança silenciosa nos medalhões, projetando padrões de luz nas paredes do escritório. Pedro foi o primeiro a perceber que as sombras não eram aleatórias. Elas formavam uma sequência de imagens que pareciam contar uma história. Os fundadores, Teodoro começou a explicar, sua voz mesclando-se ao som da chuva, vieram de diferentes partes do mundo. Eram cientistas, filósofos, estudiosos que haviam feito descobertas que ultrapassavam o entendimento de sua época. As sombras nas paredes tomaram a forma de navios, atravessando um oceano turbulento. Vicente observava, fascinado, como a história ganhava vida diante de seus olhos. O que exatamente eles descobriram? Não é tanto o que eles descobriram, Rafael interveio, sua voz carregando o peso da compreensão. Mas o que eles perceberam que a humanidade poderia descobrir, não é mesmo, professor? Teodoro assentiu. Eles tinham conhecimentos que, se revelados todos de uma vez, poderiam ter consequências devastadoras. Não por serem perigosos em si, mas porque a humanidade ainda não estava pronta para eles. Pedro se aproximou da parede onde as sombras agora mostravam uma série de símbolos matemáticos complexos. São as mesmas equações do diário, mas diferentes, mais completas. Porque agora os dois medalhões estão juntos, Vicente explicou, uma antiga memória surgindo em sua mente. Meu pai costumava dizer que a verdade é como uma moeda. Precisa de dois lados para ser completa. As luzes nos medalhões pulsaram mais intensamente e novos símbolos começaram a aparecer na caixa metálica que ainda repousava sobre a mesa. Era como se os três objetos estivessem se comunicando em uma linguagem própria. Os guardiões, Teodoro continuou, não eram escolhidos por seu sangue ou nome, mas por sua capacidade de compreender a responsabilidade que vinha com este conhecimento. Cada geração precisava decidir quais verdades o mundo estava pronto para receber. E minha família? Augusto perguntou, sua voz agora mais suave, quase vulnerável. Os Meireles eram guardiões, sim, Teodoro respondeu gentilmente. Mas alguns deles começaram a acreditar que o conhecimento deveria ser usado para ganho pessoal. O poder pode corromper até as melhores intenções. Pedro, que havia estado examinando os símbolos com atenção crescente, subitamente empalideceu. Professor, estes números, estas sequências, eles parecem estar indicando algo sobre o presente, não apenas sobre o passado. Teodoro se aproximou do jovem, seus olhos se arregalando ao reconhecer o padrão. Impressionante, Pedro. Você consegue ver o que poucos conseguiriam. O quê? Augusto demandou, movendo-se para mais perto. O que vocês estão vendo? Uma profecia? Rafael sugeriu, mas Teodoro balançou a cabeça. Não exatamente. É mais como um aviso ou um guia. Os fundadores não apenas preservaram conhecimento antigo, eles previram descobertas que ainda estavam por vir e deixaram instruções sobre como esse conhecimento deveria ser revelado.
Vicente se aproximou da caixa metálica, notando como os símbolos nela pareciam responder à proximidade dos medalhões. E agora? O que acontece quando todos os elementos estão juntos? Agora, Teodoro respondeu, sua voz assumindo um tom solene. Precisamos tomar uma decisão. Os símbolos estão se alinhando de uma forma que não acontecia há gerações. Está na hora de revelar parte do conhecimento guardado. Mas como saberemos o que revelar? Pedro perguntou, sua voz traindo uma mistura de excitação e apreensão. Antes que alguém pudesse responder, um novo padrão de luz surgiu, mais intenso que os anteriores. No centro do escritório, os feixes de luz dos 2 medalhões se encontraram, formando uma projeção tridimensional que deixou todos sem fôlego. É um mapa, Augusto sussurrou, sua voz carregada de espanto. Mas não um mapa de tesouros. Não, Teodoro confirmou. É um mapa do conhecimento, que está nos mostrando exatamente o que precisamos fazer agora. O mapa tridimensional pairava no centro do escritório, sua luz etérea iluminando os rostos maravilhados dos presentes. Não era um mapa convencional. Era uma teia complexa de símbolos, equações e linhas de energia que se conectavam em padrões hipnóticos. É incrível, Pedro murmurou, circulando a projeção com olhos arregalados. Cada símbolo parece estar conectado a um tipo diferente de conhecimento. Teodoro assentiu, ajustando seus óculos enquanto estudava os padrões. Os fundadores desenvolveram um sistema de classificação do conhecimento. Algumas descobertas dependem de outras para fazer sentido, como degraus em uma escada que a humanidade precisa subir gradualmente. Vicente se aproximou de uma sequência particular de símbolos que pulsava com mais intensidade. Estes parecem familiares. São similares aos que encontrei nos documentos de meu pai. Seu pai estava estudando uma das sequências mais importantes, Teodoro explicou. Algo relacionado à energia e sua relação com a matéria. Ele sabia que o mundo estava quase pronto para esse conhecimento específico. Rafael, que havia mantido uma distância calculada do mapa, finalmente se manifestou. É por isso que diferentes guardiões foram escolhidos ao longo dos anos. Cada um com uma especialidade, uma forma diferente de compreender e proteger partes específicas do conhecimento. Augusto permanecia em silêncio, seu medalhão ainda erguido, contribuindo para a projeção. Sua expressão havia mudado completamente. A arrogância anterior, substituída por algo próximo à reverência. Os símbolos estão mudando, Pedro alertou, apontando para uma seção do mapa que começava a pulsar com mais intensidade. É como se estivesse nos dizendo algo. Teodoro se aproximou da área indicada por Pedro, seus olhos se arregalando em reconhecimento. São coordenadas temporais. O conhecimento não está apenas organizado por tipo, mas também por quando deve ser revelado. E o que eles estão indicando agora? Vicente perguntou, notando como alguns símbolos começavam a se alinhar em uma nova configuração. 3 sequências, Teodoro respondeu, sua voz assumindo um tom de urgência. 3 descobertas que precisam ser reveladas em breve. Mas não apenas reveladas. Precisam ser compreendidas no contexto correto. Augusto finalmente encontrou sua voz. E se escolhermos revelar a sequência errada, ou no momento errado? Foi o que aconteceu antes, Rafael comentou, lançando um olhar significativo para Augusto. Quando alguém tentou forçar a revelação do conhecimento sem entender suas implicações. Pedro, que havia estado estudando intensamente uma parte específica do mapa, subitamente empalideceu. Professor, estes símbolos aqui, eles mostram algo sobre a vila, sobre o que está enterrado sob a igreja. Todos se voltaram para o jovem. Teodoro se aproximou rapidamente, examinando a área indicada. Impressionante, Pedro. Você consegue ver os padrões que a maioria levaria anos para perceber. O que está enterrado sob a igreja? Augusto perguntou, uma última centelha de sua antiga ganância brilhando em seus olhos. Não é um tesouro, Vicente respondeu, começando a compreender. É uma biblioteca, não é? Mas não uma biblioteca comum. Teodoro assentiu gravemente. É o núcleo do conhecimento. O local onde os documentos mais importantes estão guardados, protegidos por um sistema que só pode ser acessado quando os medalhões estão unidos e os guardiões certos estão presentes.
E agora? Rafael perguntou, sua postura indicando que já suspeitava da resposta. Agora, Teodoro respondeu, observando como os símbolos continuavam seu balé silencioso no ar. Precisamos fazer uma escolha. Os medalhões estão nos mostrando que 3 descobertas cruciais precisam ser reveladas ao mundo. Mas primeiro precisamos encontrar a biblioteca, Pedro completou, sua voz carregando uma mistura de excitação e apreensão. Sim, Teodoro confirmou. E para isso precisaremos da ajuda de todos, inclusive a sua, Augusto. Augusto ergueu os olhos, surpreso. Minha ajuda? Depois de tudo que eu fiz? Especialmente depois de tudo que você fez, Vicente interveio. Porque agora você entende o verdadeiro peso desta responsabilidade. O mapa começou a pulsar mais intensamente, como se respondesse à conversa. Novos símbolos surgiram, formando um padrão que apontava diretamente para a antiga igreja. O tempo está correndo, Teodoro alertou, observando as mudanças no mapa. E não somos os únicos que sabem sobre este conhecimento. Outros estão procurando, outros que não entendem a importância de revelá-lo no momento certo. Pedro deu um passo à frente, seus olhos brilhando com determinação. Então vamos. Vamos encontrar a biblioteca e fazer o que é certo. A tempestade havia diminuído para uma garoa fina quando o grupo deixou a casa de Teodoro. A noite já dominava a vila, e as ruas vazias pareciam diferentes sob a luz dos 2 medalhões, que continuavam emitindo seu brilho suave. Vicente, Rafael, Pedro, Teodoro e um Augusto visivelmente transformado caminhavam em direção à antiga igreja, cada um carregando o peso de sua nova responsabilidade. Os símbolos nos medalhões, Pedro comentou enquanto andavam, estão mudando conforme nos aproximamos da igreja. É como se estivessem respondendo à proximidade do local. Teodoro assentiu, observando os padrões luminosos. A igreja não foi construída aqui por acaso. Os fundadores escolheram este ponto específico por causa das propriedades únicas do solo e da formação rochosa. As coordenadas no mapa, Rafael acrescentou, mostravam algo sobre a disposição das rochas sob a igreja, como se formassem uma espécie de câmara natural. Ao chegarem à entrada da igreja, a garoa tinha praticamente cessado. O edifício abandonado parecia mais imponente à noite, suas sombras dançando com o brilho oscilante dos medalhões. Vicente notou que as tábuas que antes bloqueavam a entrada lateral haviam sido completamente removidas. Precisamos ser cuidadosos, Rafael advertiu, seus anos de treinamento evidentes em sua postura alerta. Se outras pessoas estão procurando este conhecimento, podem estar vigiando o local. Augusto, que havia permanecido em silêncio durante a caminhada, finalmente falou. Os homens que contratei, eles podem estar por perto. Eu os instruí a vigiar a igreja. Por que está nos contando isso agora? Vicente perguntou, mais curioso que acusador. Porque entendi que estava errado, Augusto respondeu, sua voz carregando uma humildade que surpreendeu a todos. E porque vocês precisam saber dos riscos. Pedro, que havia se aproximado de uma das paredes internas da igreja, chamou a atenção do grupo. Olhem isso, os símbolos nos medalhões, eles estão reagindo com algo nas paredes. Todos se aproximaram para ver. Sob a luz dos medalhões, antigos entalhes na parede antes invisíveis, começavam a brilhar com uma luz própria. Eram símbolos similares aos do mapa, mas dispostos em um padrão circular. É um mecanismo, Teodoro explicou, seus olhos brilhando de excitação contida. Os fundadores criaram um sistema de proteção que só poderia ser ativado quando os 2 medalhões estivessem presentes. E a caixa metálica? Pedro perguntou, lembrando do objeto que haviam trazido consigo. Deve ter sua própria função, Vicente respondeu, retirando a caixa de sua bolsa. Cada peça deste quebra-cabeça tem um propósito específico. Rafael, que estava examinando o piso próximo ao altar, fez um sinal para que todos se aproximassem. Tem algo aqui. Parece uma espécie de marca no chão. Quando os medalhões foram aproximados da marca, o piso começou a emitir um brilho suave, revelando um padrão complexo de linhas e símbolos que se estendia por toda a área central da igreja. É um mapa, Pedro exclamou, seus olhos percorrendo rapidamente os símbolos. Mas não apenas da igreja.
É um mapa de todo o sistema subterrâneo. Teodoro se ajoelhou para examinar melhor os símbolos. Os fundadores construíram uma rede inteira de túneis e câmaras sob a vila. A biblioteca é apenas parte de algo muito maior. Mas como acessamos? Augusto perguntou, seu medalhão pulsando mais intensamente, conforme ele se aproximava do centro do padrão. Os símbolos parecem indicar pontos específicos, Vicente observou, notando como algumas áreas do mapa brilhavam mais que outras, como se precisássemos ativar uma sequência correta. Neste momento, um ruído vindo da entrada da igreja fez todos se virarem. Rafael rapidamente se moveu para uma posição defensiva, enquanto Pedro instintivamente se aproximou de Teodoro. Meus homens, Augusto sussurrou reconhecendo os passos. Eles devem ter notado o movimento na igreja. Precisamos nos apressar, Teodoro urgiu, sua voz baixa, mas firme. Se não completarmos a sequência agora, podem levar anos até que tenhamos outra oportunidade. Pedro, que continuava estudando os símbolos no chão, subitamente arregalou os olhos. Professor, acho que entendi. Os símbolos, eles formam uma equação. E os pontos que precisamos ativar são como variáveis dessa equação. Os passos se aproximavam e o grupo podia ouvir vozes sussurradas vindo da entrada. O tempo estava acabando e uma decisão precisava ser tomada rapidamente. As vozes na entrada da igreja se tornavam mais claras enquanto Pedro trabalhava freneticamente para decifrar a sequência de símbolos no chão. O jovem tinha os olhos fixos no padrão luminoso, seus lábios movendo-se silenciosamente, enquanto calculava as variáveis da equação. Os pontos de ativação, ele sussurrou urgentemente, precisam ser acionados em uma ordem específica, como uma senha, mas baseada em princípios matemáticos. Rafael havia se posicionado próximo à entrada da nave principal, mantendo os olhos nas sombras que se moviam além das portas quebradas. Augusto, por sua vez, deu um passo à frente. Posso tentar falar com eles, ofereceu, mas Vicente segurou seu braço. Não, disse firmemente. Se eles o virem conosco, saberão que algo mudou. Precisamos de tempo. Teodoro se ajoelhou ao lado de Pedro, seus olhos experientes examinando os símbolos. As equações, elas seguem o mesmo padrão do diário do padre, mas há algo mais aqui. Pedro assentiu vigorosamente. Sim, é como se cada símbolo representasse não apenas um número, mas um conceito inteiro. Olhe como eles se relacionam com os pontos cardeais da igreja. Vicente observou como os dois medalhões pulsavam em sintonia com determinados pontos do mapa no chão. A caixa metálica em suas mãos também havia começado a vibrar suavemente. Os objetos estão reagindo uns com os outros, observou. Como se fossem parte de um sistema maior, completou Teodoro. Pedro, continue com os cálculos. Todos os outros precisamos nos posicionar nos pontos corretos do mapa. Os fundadores não teriam criado um mecanismo que pudesse ser ativado por uma única pessoa. Rafael, ainda vigilante, lançou um olhar preocupado para a entrada. As vozes estão mais próximas, não temos muito tempo. Pedro subitamente ergueu a cabeça, seus olhos brilhando com compreensão. Entendi. Não é apenas uma equação matemática. É uma equação de equilíbrio. Cada pessoa precisa se posicionar em um ponto específico, representando diferentes aspectos do conhecimento que os fundadores queriam proteger. Como assim? Augusto perguntou, sua voz traindo ansiedade. Olhem os símbolos ao redor de cada ponto, Pedro explicou rapidamente. Este aqui representa a sabedoria acumulada. É onde o professor Teodoro deve ficar. Este outro simboliza proteção e força. É para o Rafael. Este representa transformação e mudança. É seu lugar, Sr. Meireles. E este aqui, que representa criação e trabalho, é para o Vicente. E você? Vicente perguntou, notando que havia um quinto ponto no padrão. O ponto central, Pedro respondeu, um leve tremor em sua voz. Representa o futuro, o potencial de aprendizado. É onde devo ficar. Neste momento, passos ecoaram na entrada da igreja. Rafael fez um gesto silencioso de urgência. Rápido, Teodoro comandou suavemente. Todos em suas posições. Pedro, você coordena a sequência. Cada um se moveu para seu ponto designado, formando um pentágono perfeito no chão da igreja.
Os medalhões começaram a pulsar mais intensamente e a caixa metálica vibrava com força nas mãos de Vicente. Agora, Pedro instruiu, sua voz jovem carregando uma autoridade surpreendente. Cada um precisa entender seu papel. Não é apenas sobre estar no lugar certo, é sobre aceitar o que cada posição representa. As vozes estavam agora na entrada da nave principal. Sombras se moviam nas paredes, aproximando-se. Professor, Pedro continuou, pense em todo o conhecimento que guardou ao longo dos anos. Rafael, foque na sua missão de proteger, Sr. Meireles. Aceite sua transformação. Vicente, conecte-se com sua capacidade de criar e reconstruir. Os símbolos no chão começaram a brilhar mais intensamente à medida que cada um concentrava-se em seu papel. A caixa metálica na mão de Vicente abriu-se suavemente, revelando um cristal que emitia a mesma luz dos medalhões. É agora, Pedro sussurrou fechando os olhos, todos juntos. O conhecimento não pertence a um só. Pertence a todos que estão prontos para compreendê-lo e usá-lo com sabedoria. No exato momento em que as primeiras figuras apareceram na entrada da nave, os símbolos no chão explodiram em luz. Um som grave, como o vibrar de um sino distante, preencheu o ambiente. O piso no centro do pentágono começou a se mover, revelando uma escadaria em espiral que descia para a escuridão. A escadaria em espiral descia pela escuridão, iluminada apenas pelo brilho combinado dos medalhões e do cristal. Os degraus, esculpidos na própria rocha, pareciam recém-construídos, como se o tempo não os tivesse tocado. O grupo descia rapidamente, com Rafael na frente e Augusto cobrindo a retaguarda. Os homens lá em cima, Augusto sussurrou enquanto desciam, não vão conseguir nos seguir. O mecanismo, ele só funciona uma vez, não é? Teodoro assentiu. Os fundadores criaram um sistema que só permite o acesso quando todas as condições estão perfeitamente alinhadas. Agora que ativamos a passagem, ela só poderá ser reaberta quando for o momento certo. Pedro, que descia logo atrás de Rafael, observava maravilhado as paredes da escadaria. Símbolos antigos cobriam a rocha, brilhando suavemente conforme o grupo passava. É uma linguagem, ele murmurou, seus olhos percorrendo os padrões. Mas não é apenas um texto. É como se cada símbolo fosse uma porta para um conhecimento maior. A escadaria terminava em um amplo salão circular, e quando o grupo finalmente alcançou o último degrau, todos pararam, boquiabertos com o que viam. A sala era muito maior do que parecia possível existir sob a igreja, com seu teto abobadado sustentado por colunas de pedra polida. Mas o que realmente chamava a atenção eram as estantes. Dezenas delas dispostas em círculos concêntricos, preenchidas não apenas com livros, mas com objetos dos mais diversos tipos, instrumentos antigos, mapas tridimensionais, cristais semelhantes ao que estava na caixa metálica e dispositivos cujo propósito ninguém conseguia imaginar. É muito mais do que uma biblioteca. Vicente respirou, seus olhos percorrendo as estantes. É um arquivo completo de conhecimento. Rafael se aproximou de uma das estantes mais próximas, examinando um dos volumes. Estes livros, alguns parecem ter sido escritos em línguas que não existem mais. Porque não são exatamente línguas, Teodoro explicou, movendo-se pelo espaço com a familiaridade de quem reconhece algo há muito sonhado. São códigos. Cada texto foi escrito de forma que só pudesse ser compreendido por alguém preparado para aquele conhecimento específico. Pedro havia se aproximado de uma mesa central, onde um grande livro aberto repousava sobre um pedestal. Professor, venha ver isso. O grupo se reuniu em torno do pedestal. O livro aberto mostrava diagramas complexos e equações que pareciam mudar sutilmente conforme eram observados. É o índice, Teodoro explicou, seus dedos pairando sobre as páginas sem tocá-las. O guia para todo o conhecimento guardado aqui. E está nos mostrando algo. Os diagramas no livro começaram a brilhar mais intensamente, respondendo à presença dos medalhões e do cristal. Símbolos fluíam pelas páginas, reorganizando-se em novos padrões. As 3 descobertas, Vicente murmurou, reconhecendo alguns dos símbolos do mapa que haviam visto antes. O livro está nos mostrando quais conhecimentos precisam ser revelados agora.
Augusto, que estava examinando uma das colunas, chamou a atenção do grupo. Tem algo gravado aqui. Parece uma mensagem dos fundadores. Teodoro se aproximou, ajustando os óculos para ler a inscrição antiga. Sua voz tremeu ligeiramente ao traduzir. Para aqueles que encontram este lugar, o conhecimento aqui guardado não é um tesouro a ser possuído, mas uma responsabilidade a ser honrada. Cada verdade tem seu tempo de ser revelada, como cada semente tem sua estação para brotar. A sabedoria não está apenas em conhecer, mas em saber quando e como compartilhar o conhecimento. Olhem, Pedro exclamou subitamente, apontando para o livro no pedestal. As páginas haviam começado a virar sozinhas, parando em 3 seções diferentes. Em cada uma delas, um conjunto específico de símbolos brilhava mais intensamente. São as descobertas que precisam ser reveladas agora, Teodoro explicou, seus olhos percorrendo rapidamente os símbolos. Uma sobre energia limpa, outra sobre cura através de frequências naturais, e a terceira, ele parou, sua voz falhando com a surpresa. A terceira? Rafael perguntou, notando a hesitação do professor. A terceira é sobre comunicação, Pedro completou, tendo decifrado os símbolos por conta própria. Mas não comunicação comum. É algo sobre conectar mentes e corações de uma forma que nunca foi possível antes. A atmosfera na biblioteca subterrânea havia mudado. O ar parecia mais denso, carregado com o peso da responsabilidade que agora repousava sobre os ombros do grupo. Os medalhões continuavam a pulsar suavemente, lançando sombras dançantes nas paredes antigas. Estas descobertas, Vicente começou, sua voz reflexiva, poderiam mudar tudo. Energia limpa poderia revolucionar a forma como vivemos. Cura através de frequências naturais poderia transformar a medicina. E esta forma de comunicação poderia unir pessoas de uma maneira que nunca imaginamos possível, Pedro completou, seus olhos jovens brilhando com entusiasmo e preocupação. Mas também poderia ser usada para manipulação se caísse em mãos erradas. Teodoro caminhava lentamente entre as estantes, seus dedos roçando levemente as lombadas dos livros antigos. Os fundadores previram isso. É por isso que criaram este sistema elaborado de proteção. Não era apenas para guardar o conhecimento, mas para garantir que ele fosse revelado no momento certo, para as pessoas certas. Rafael, que havia se mantido em alerta constante, relaxou ligeiramente sua postura. Os homens lá em cima provavelmente já foram embora, mas isso não significa que estamos seguros. Outros virão quando descobrirem que este lugar existe. Não necessariamente, Augusto interveio, sua voz carregando uma nova determinação. Meus contatos anteriores podem ser convencidos a manter segredo, especialmente agora que entendo o verdadeiro propósito deste lugar. Pedro havia voltado sua atenção para o grande livro no pedestal central. Professor, olhe isto. Os símbolos, eles estão mostrando uma sequência, como se fosse um guia para revelar cada descoberta na ordem correta. Teodoro se aproximou do livro, ajustando seus óculos. Sim, você está certo. E não é apenas uma sequência temporal. É um guia completo sobre como preparar o mundo para cada revelação. Como assim? Vicente perguntou, aproximando-se também do pedestal. Cada descoberta precisa de um terreno fértil para florescer, Teodoro explicou. A energia limpa, por exemplo, os símbolos mostram que precisamos primeiro estabelecer uma base de compreensão sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental. As frequências curativas requerem uma mudança na forma como entendemos a conexão entre corpo e natureza. E a comunicação mental? Rafael questionou, um toque de preocupação em sua voz. Essa é a mais delicada das 3, Pedro respondeu, seus olhos percorrendo rapidamente os símbolos. Os fundadores indicam que ela só pode ser revelada quando houver um nível suficiente de maturidade emocional e ética na sociedade. Vicente observou como as luzes dos medalhões pareciam reagir às palavras de Pedro, criando padrões mais complexos nas paredes da biblioteca. Então não é apenas sobre revelar o conhecimento, é sobre preparar o caminho para ele. Exatamente, Teodoro concordou. E é por isso que precisamos de todos vocês. Cada um tem um papel crucial neste processo.
O professor se voltou para o grupo, seu rosto iluminado pela luz suave dos medalhões. Rafael, sua experiência em proteção e estratégia será essencial para garantir que o conhecimento não seja mal utilizado. Vicente, sua habilidade em criar e construir nos ajudará a desenvolver os meios práticos para implementar estas descobertas. E eu? Augusto perguntou, sua voz carregando uma humildade que seria impensável algumas horas atrás. Você entende como as pessoas pensam, como elas reagem a mudanças, Teodoro respondeu. Sua perspectiva será valiosa para ajudar a introduzir estas ideias de forma que as pessoas possam aceitá-las e compreendê-las. Pedro, que havia se mantido absorto nos símbolos do livro, ergueu a cabeça subitamente. Tem mais uma coisa. Os símbolos. Eles mostram que precisamos estabelecer uma nova geração de guardiões. Pessoas em diferentes partes do mundo, preparadas para ajudar a guiar estas descobertas. Como uma rede, Rafael refletiu. Cada guardião responsável por uma parte do processo, mas todos trabalhando em harmonia. Exatamente como os fundadores planejaram, Teodoro sorriu. Eles sabiam que chegaria um momento em que o conhecimento não poderia mais ficar concentrado em um único lugar, com um único grupo. Os primeiros raios do sol começavam a se infiltrar através de pequenas frestas no teto da biblioteca subterrânea, quando o grupo finalmente emergiu da escadaria em espiral. A igreja estava silenciosa, com apenas o suave gorjear dos pássaros matinais, quebrando a quietude do ambiente. O mecanismo no chão havia se fechado perfeitamente, não deixando qualquer vestígio da passagem secreta. Vicente observou como a luz da manhã atravessava os vitrais quebrados, criando padrões coloridos no chão da igreja. Era como se o próprio edifício estivesse diferente agora, carregando não mais o peso do abandono, mas a promessa de um novo propósito. Precisamos começar o quanto antes, Pedro disse, sua voz carregando uma mistura de entusiasmo e responsabilidade. Em suas mãos segurava um pequeno caderno onde havia anotado as instruções mais urgentes do livro-guia. Teodoro assentiu, ajustando seus óculos enquanto observava o sol nascente através das janelas da igreja. A primeira fase é preparar o terreno. Vicente, você e Rafael podem começar a restauração da igreja? Precisamos de uma base de operações que não chame muita atenção. Posso usar minha experiência em carpintaria para isso, Vicente respondeu. Faremos parecer apenas uma restauração comum do patrimônio histórico. Rafael, que havia terminado de verificar o perímetro da igreja, juntou-se ao grupo. Já fiz alguns contatos. Pessoas de confiança que podem nos ajudar a estabelecer a rede de guardiões em outros lugares. E eu, Augusto pronunciou-se, sua postura completamente diferente do homem arrogante que chegara à vila dias atrás. Posso usar minhas conexões para propósitos mais nobres agora. Conheço pessoas influentes no campo da pesquisa científica que estariam interessadas em estudar energia limpa. Pedro, que havia se aproximado de uma das janelas, observava a vila começando a despertar. O Sr. Joaquim passou a manhã toda na mercearia, me ensinando sobre responsabilidade e confiança. Mal sabia ele o quanto essas lições seriam importantes. Falando em senhor. Joaquim, Teodoro sorriu. Acho que está na hora de expandir o círculo de confiança na vila. Temos pessoas boas aqui, pessoas que podem nos ajudar a preparar a comunidade para as mudanças que virão. Vicente caminhou até o altar, onde os 2 medalhões e o cristal repousavam, ainda emitindo um suave brilho. Como saberemos se estamos fazendo as coisas na ordem certa? Os símbolos nos guiarão, Pedro respondeu folheando seu caderno. Cada passo está claramente indicado. Primeiro, precisamos fortalecer os laços da comunidade. Depois, introduzir gradualmente conceitos sobre energia e natureza. A parte da cura através das frequências virá naturalmente depois disso. E a comunicação mental? Rafael perguntou, uma ponta de preocupação ainda presente em sua voz. Isso levará mais tempo, Teodoro explicou. Mas já podemos começar preparando o caminho. Ensinando empatia, compreensão mútua, a importância de usar conhecimento com responsabilidade. Augusto se aproximou do grupo, seus olhos fixos nos medalhões. Nunca imaginei que encontraria um propósito maior que riqueza e poder. Agora entendo por que minha família foi escolhida originalmente como guardiã.
Cada um de nós tem um papel fundamental, Vicente refletiu. Como as diferentes partes de um mecanismo perfeitamente equilibrado. O sol já havia subido completamente no horizonte e a vila começava a ganhar vida. Através das janelas da igreja, podiam ver pessoas iniciando suas rotinas diárias, alheias às extraordinárias descobertas da noite anterior. É assim que deve ser. Teodoro sorriu, observando a movimentação lá fora. Mudanças verdadeiras acontecem gradualmente, como o amanhecer, tão suave que mal se percebe, até que, de repente, o dia está completamente iluminado. Pedro guardou seu caderno e se juntou aos outros. Então, por onde começamos? Pela base, Vicente respondeu, já planejando mentalmente a restauração da igreja. Construímos uma fundação sólida, tanto literal quanto metaforicamente. E mantemos os olhos no horizonte, Rafael acrescentou, protegendo o conhecimento enquanto preparamos o mundo para recebê-lo. Unidos por um propósito maior que nós mesmos, Augusto completou, sua voz carregando uma nova convicção. Teodoro observou o grupo com orgulho paternal. Em seus longos anos como professor e guardião, nunca imaginou que viveria para ver este momento. O início de uma nova era para a Vila São Vicente e, eventualmente, para o mundo. Os fundadores nos confiaram não apenas conhecimento, ele disse, mas a sabedoria para usá-lo corretamente. E agora é nossa vez de honrar essa confiança. Enquanto o grupo deixava a igreja, cada um carregando consigo o peso e a honra de sua nova missão, a vila continuava sua rotina pacata. Mas sob a superfície dessa tranquilidade, uma transformação estava começando. Uma mudança que, como as ondas suaves do lago, se espalharia gradualmente, tocando vidas e transformando o mundo, um coração de cada vez. Os medalhões e o cristal foram cuidadosamente guardados, mas seu brilho continuava vivo nos olhos daqueles que agora carregavam seu legado. Em Vila São Vicente, um novo capítulo estava começando, não apenas para a pequena comunidade, mas para toda a humanidade.